bem-vindo ao canal Personas da Dança, que é um canal que tem como objetivo registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança no Brasil e no mundo. O canal Personas da Dança está dentro do YouTube. As entrevistas acontecem, pelo menos por enquanto, ao vivo pelo Instagram. E se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo. E se você gostar, eu peço que, por gentileza, você se inscreva, curta, compartilhe, comente. A sua participação é fundamental. Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador do canal Personas da Dança. Hoje eu tenho como convidado ninguém menos que Hugo Leonardo, vice-presidente do Sindicato dos Profissionais de Dança do Estado do Rio de Janeiro. Hugo bailarino, diretor de uma escola, e o Hugo vai nos falar então sobre direitos e deveres do profissional de dança. É um universo profissional muito diferente de vários outros profissionais, e nós vamos então, ao longo desse nosso bate-papo com o Hugo, saber o que é que nós, profissionais de dança, podemos e devemos fazer. Vamos conversar então com Hugo Leonardo. Em alguns segundos, Hugo estará conosco. Estudou muito, ainda estuda dança, professor, jurado de festivais. Acho que foi. Olá, Oi. Hugo. Olá, boa noite. Boa noite, querido. Hugo Leonardo, meu companheiro de muitas e muitas aulas no Nós da Dança, da saudosa Eleonora Oliose. Seja muito bem-vindo ao Personas da Dança. Muito obrigado pelo convite, né? Fico assim muito honrado em poder participar e poder de alguma forma também contribuir mais ainda para a nossa arte tão amada, que é essa nossa dança, né? Não é, Hugo? Hugo, eu quero começar falando sobre algo que nós que somos do meio da dança conhecemos muito bem. Nós fazemos parte de uma profissão que é muito querida pelas pessoas. A maioria das pessoas gosta de dança. Existe dança em todo lugar, dança em programas de televisão, comissões de frente de carnaval, festas de aniversário, sempre tem dança. Mas, ao mesmo tempo em que é algo muito querido, não é tão valorizado. Porque quando se fala de pagamento para o profissional, mas é isso tudo, pode fazer por menos. Eu queria saber, Hugo, de você, de onde você acha que vem esse amor acompanhado de desvalor à dança? Então, primeira coisa a dança é uma das maiores manifestações artísticas, né? Então ela está sempre em muitos lugares e ela se encaixa em muitos lugares. Então ela está assim, num patamar bem alto. E isso não é de agora. Infelizmente, a cultura do nosso país, ao longo dos anos, não valorizou a nossa dança. E aí já é uma coisa mais pessoal que eu vejo, né, ao longo desses meus 28 anos, quase 29 anos, ministrando aula, mas no mundo da dança eu estou um pouquinho mais de 30 anos. E eu vejo que nós mesmos, né, eu falo nós porque eu também faço parte disso, então eu não posso me retirar desse contexto. Então acho que as pessoas desvalorizam o próprio profissional, ele desvaloriza um pouco a profissão. A começar de quê? Muitas pessoas querem trabalhar com a dança de forma ilegal. E o que seria essa forma ilegal? A dança, ela é uma profissão, ponto, isso todos nós já sabemos. E é uma profissão regulamentada. Embora nós não tenhamos uma lei específica da dança, o que nos rege é a lei do artista, que é a 6533, né? É uma lei já um pouco, assim, muito antiga, onde estão inseridas todas as manifestações artísticas. Dança, teatro, isso, aquilo. Mas, então, Hugo, está numa tramitação. você me permite abrir um parênteses aqui. Nós não temos ainda uma lei, mas temos um projeto de lei
que é o de Sim, número exato. 4768/2016, do senador Walter Pinheiro. É um projeto de lei que foi aprovado em maio deste ano na Câmara dos Trabalhadores, na Comissão dos Trabalhadores, dentro da Câmara dos Deputados, foi em Sim, maio de 2025. Então, tudo indica que daqui a pouco nós teremos a nossa exatamente. própria lei. E isso vai regulamentar muita coisa, porque quem fizer algo fora estará fora da lei, estará Então, cometendo um crime. na verdade, é o que eu estava, explicando. Já existe um registro profissional para o artista bailarino barra dançarino. Aham. Ponto. Independente dessa lei que está tramitando, já existe um registro profissional. Aí o que eu queria dizer, é que muitas pessoas, às vezes, trabalham com a dança, mas, e quando eu digo trabalho com a dança, é independente dela ser um profissional de alto nível ou uma pessoa que tem um pouco de estudo, tá? Não Hum, estou colocando neste momento é, esse teor de quem sabe mais ou que sabe menos. Existe a dança é uma profissão regulamentada. uhum. Existe um registro profissional. Só que muitas pessoas não sabem disso ou não procuraram se informar. Então a gente ainda tem muita gente no nosso país que trabalha de forma irregular. Irregular por quê? Porque se existe uma lei, Uhum. mesmo que seja a lei do artista, existe um registro profissional. Uhum. Como eu vou trabalhar numa profissão onde eu não possuo este registro? Então, eu já estou de forma errada. E quando eu não tenho um registro, o que me comprova de fato perante a lei que eu sou um profissional daquela área? Porque, para a lei, eu preciso ter algo que de fato diga eu sou um profissional, seja ele um DRT, um registro profissional, ou um diploma de bacharelado ou um diploma de licenciatura. Ponto. No caso da dança, são esses três documentos que de fato diz que eu sou um profissional. Eu trabalho há muitos anos, estudei com os melhores profissionais, estudei nas melhores escolas, mas eu não tenho isso para a lei, eu não sou um profissional, porque eu não Você estou acha que reconhecido enquanto profissional. você acha que falta o quê? Informação a quem trabalha com lei ou falta uma boa vontade dele se É, aprimorar? então, eu assim, ao longo do meu. O que acontece? Na época que eu era estudante, eu acho que o erro está nos dois viés. Hum, Eu vou falar da minha época que eu era estudante. Na época que eu era estudante, que você era, nós tínhamos pouquíssimas informações, porque tudo que a gente queria buscar um pouco mais, a gente tinha que buscar só o quê? Em bibliotecas, em livros, que eram poucos. pouquíssimos livros, É, raros. Então, nós tínhamos poucas informações. Mas, mesmo assim, eu senti hoje, vendo, que eu senti falta de, nos lugares no qual eu passei, pelos professores e pelas escolas no qual eu passei, de dar essa informação enquanto aluno, enquanto nós éramos alunos, e passar as informações, coisa que eu faço hoje no meu estúdio. mas, Eu Hugo, olha só, aí informo. eu vou fazer um pouco de advogado dessas pessoas. Aham, Se eu e você, quando jovens, tínhamos pouca informação, os sim, nossos professores tinham menos ainda. sim, Não é? Então, eu acho que se nós temos essa preocupação, eu como professor, você também é professor, você está muito atrelado ao sindicato, é vice-diretor, nós que buscamos esse reconhecimento, nós temos essa obrigação porque nós já temos informação, já existe uhum, mais informação, né? Aí eu acho sim. que nós estaríamos falhando se não passássemos isso para aquele aluno que deseja ser profissional como nós somos. Sim. Então, o que acontece? Na época, embora tenha, na nossa época já tinha pouca informação, claro que na época dos nossos professores tinham menos ainda. Porém, existia já.
tinha o sindicato, tinham as escolas técnicas de dança. Então, alguns desses professores, porque tudo é um trabalho de formiguinha, né? Tudo tem que O partir de um princípio. o sindicato existe há quanto tempo, você Há um sabe? pouco mais de 30 anos. Entendeu? O sindicato de dança. Mas antes de ter um sindicato específico de dança, que no nosso Brasil só temos dois, Rio e São Paulo. São os únicos dois estados que têm um sindicato específico de dança. E o de Belo Horizonte? Antes, oi? E o de Belo Horizonte? De Belo Horizonte não tem sindicato de dança. Os outros estados são SATEDs, assim como nós também, antes de ser um sindicato de dança, era o SATED, que são o sindicato dos artistas, que aí englobava todos os artistas. E há De onde muitos vem anos a lei, atrás... né? De onde Oi? vem a lei? De onde vem a lei a qual nós somos afiliados. Então, Rio e São Paulo se lançaram na frente e conseguiram, né, estabilizar um sindicato específico. Os outros estados, até hoje, não possuem. Então, quem responde por esses bailarinos, dançarinos? São justamente os SATEDs, porque dentro dos SATEDs possuem cadeiras específicas. Aí tem a cadeira do pessoal das artes cênicas, tem a cadeira do pessoal de dança, tem a cadeira do pessoal da artista circense e assim por diante. Aí cada SATED tem. Claro que também tem um outro viés que nem todos os SATEDs, infelizmente, possuem pessoas que queiram estar nesse viés desse trabalho. Porque, de alguma forma, é um trabalho político e acaba fugindo um pouco da questão apenas do artista. E muitos artistas querem viver realmente somente da arte. Aí acaba caindo naquilo que a gente começou a conversa, de entender a lei, de entender os seus direitos, os seus deveres, que quando a pessoa não entende sobre isso, como ela vai buscar mais informações? Aí tem, até hoje, aí mesmo com todas as informações, mesmo o sindicato tendo uma rede, né? Uma rede social, tem o site, a gente divulga muito, mas até hoje existem muitas pessoas que nos procuram, e assim, até jovens, pessoas que estão mais antenadas e que não têm esse direcionamento de como fazer, para que serve, o que é, entendeu? Qual é, Hugo, a maior demanda das pessoas no sindicato? Como assim? Elas querem saber, quando elas chegam ao sindicato, você falou que elas buscam por um direcionamento. O que é que mais vocês do sindicato escutam lá? Olha, eu vim aqui porque eu quero ser profissional. Ok. Eu quero dançar fora, eu quero saber como negociar os meus valores. Qual é a busca das pessoas? A maior busca é realmente para ter o registro. Ponto. Aí, mas de fato eles não sabem duas coisas que são importantíssimas. O primeiro, para que serve o registro de fato? O que esse registro te permite fazer? Essa seria a primeira coisa. Eles querem o registro, mas eles não sabem os porquês desse registro. E aonde estão os porquês desse registro? Na lei que eu falei, que é a 6533, que é a lei do artista. Né? Aí tá, esse é o primeiro ponto. Depois, o segundo ponto é justamente querer trabalhar profissionalmente com este registro. Porque hoje em dia, graças a Deus, cada vez mais o sindicato está buscando parcerias. Parcerias, quando eu digo, parceria de instituições, contratantes, parcerias com... E quando eu falo contratante, é de modo geral, tá? Show, TV, teatro, produtoras. Então, a gente está cada vez puxando mais e tentando propagar o porquê do DRT e sua importância. Dessa forma, a gente está sendo mais procurado para que as pessoas tirem mais o seu registro e realmente trabalhem de forma legal dentro da lei. Porque o registro ele é o pontapé inicial para que a pessoa
comece Como aí a... qualquer profissão, né? Vamos supor, vou chutar bem lá no alto. Para a pessoa ser um médico, ela tem que estudar medicina. Mas não basta ela só estudar. Ela tem que, depois de fazer todas as suas provas e ter lá o seu CRM, né? No caso do... Aí vamos puxar mais para perto de nós. O pessoal da educação física depois tem que fazer o quê? Tem que estar afiliado ao CREF, né? Temos os advogados. Não basta só estudar direito. Ele tem que fazer uma prova para a OAB para ele realmente poder trabalhar. Então, todas as profissões devidamente regulamentadas, ela possuem os seus registros. E a pessoa tem que ter esse registro, né? Porque antigamente esse registro era dado pelo Ministério do Trabalho diretamente na carteira de trabalho. O meu ainda é dessa forma. Então, eu tenho a minha primeira carteira de trabalho, onde tem o carimbo do Ministério do Trabalho alegando, né, que eu sou um profissional da dança. Hoje, devido a toda a mudança, eles não põem mais na carteira. Até mesmo porque a carteira já não existe mais aquela carteira de antigamente. É já mais uma carteira digital. Então, eles fornecem o quê? Um certificado. Nesse certificado é tipo um cartão, né? Com todo o parecer do Ministério do Trabalho e com a sua numeração de registro. Eu me vinculei ao sindicato de uma maneira meio torta. Eu entrei para a Companhia de Balé de Niterói e, por causa disso, o meu registro foi feito. E um belo dia eu recebi minha carteirinha com foto, né? Eu nem fui ao sindicato. Eu quero saber o seguinte: a gente tem alguns programas de televisão específicos de dança, a gente tem musicais, mas aí é um pouco diferente o musical, que o musical ele faz uso de um elemento que não só dança, mas também canta e interpreta. Mas a gente tem shows de navio, shows de cultura brasileira que vão para fora. Isso passa pelo sindicato. Por exemplo, a gente tinha o programa, não sei se tem mais, Criança Esperança, que tinha muito bailarino. Existe ainda? Isso passa pelo sindicato? E se passa, de que maneira? Então, antes de eu responder isso, eu vou responder uma outra questão que muitas das pessoas também desconhecem. O sindicato, ele é um órgão regulamentador da profissão. E ele luta pelos direitos do trabalhador, né? Esse é o viés dele. Ele não é um órgão fiscalizador. Isso que muitas pessoas não sabem a diferença. E às vezes a gente recebe muitas perguntas também nesse sentido. O sindicato não vai fazer nada? O sindicato... Não, porque tem coisas que a gente não pode fazer. Quem deveria fazer? Por exemplo, o que é que vocês não podem fazer? O que é que o sindicato não pode fazer? A gente não pode fiscalizar. A gente pode regulamentar e lutar por melhorias. De que forma a gente pode lutar por essa melhoria? Vamos lá, você foi contratado por alguma instituição, seja ela qual for, seja para qualquer trabalho que envolva dança. Você tem lá um contrato de trabalho, independente de um dia, 2 dias, tem que ter um contrato de trabalho. E isso, se você se sentir lesado ou que não está compreendendo o teor daquele contrato, você pode procurar o sindicato e aí sim, você, enquanto profissional regulamentado com registro, a gente vai poder lhe ajudar. Vai ler, a gente tem um jurídico, né, que vai ler e vai te dar todos os pontos positivos e negativos, caso este contrato tenha. Se esse contrato é abusivo, se esse contrato está dentro da lei, entendeu? Então, isso tudo a gente pode fazer. Esse parecer. Mas, Hugo, me parece que tem uma falha aí, que aí a gente volta
ao quase início da nossa conversa sobre a necessidade de diretores e professores orientarem bem aqueles que querem ser profissionais. Se um profissional ele se depara com irregularidades apenas no momento de assinar um contrato, ele não conversou antes, ele não sabe que tipo de situação existe ou pode existir ali, e que se ele vai buscar essas informações depois que ele tem um contrato nas mãos, é porque, obviamente, as informações faltaram antes. E o porquê de terem faltado é uma falha de quem está no comando de uma escola, de uma academia. Sim. Então, esse é o primeiro ponto. Você já colocou muito claro que eu acho que falta a orientação dos profissionais, hoje em dia, que a gente tem tão fácil as informações, dos diretores ou professores dessas instituições, sejam academias, escolas, estúdios, projetos, de orientar. Está melhorando? Sim. A gente tem sido muito procurado por alguns para obter informações e até nos convidar para dar palestras. Mas ainda, infelizmente, não é o suficiente. Mas sabemos que estamos no passo de formiguinha, uma hora a gente vai chegar lá. Mas ainda não é o suficiente, o que deveria ser todas as instituições que trabalham com dança, todos os profissionais que estão nessas instituições deveriam saber o passo a passo. Ponto. E o segundo ponto é passar para essas turmas na qual eles estão ministrando aula, para orientar. Isso é um ponto. O outro ponto é, mediante essa cultura que a gente tem, de que muita gente não segue essa coisa de eu busquei estudei dança a minha vida inteira, agora chegou a hora de eu tirar meu registro profissional porque eu quero trabalhar com dança. Aí a gente volta àquilo que eu acabei de dizer. Existe também a falta de informação. E às vezes muita gente acaba começando a vida profissional na dança sem sequer ouvir a orientação dos profissionais no qual ele estudou. Isso também acontece. Isso é cultural em nosso país. Tipo, às vezes, eu já cansei ao longo da minha vida de ver pessoas que às vezes faziam 2 anos de dança, 3 anos de dança, começar a ministrar aula. Tipo, a pessoa não sabia nem para ela. Então, aí eu já estou também tirando um pouquinho o peso dos profissionais que dão aula, porque às vezes essas pessoas saem para trabalhar com a dança sem sequer pedir a orientação do professor, ou sem o professor falar assim, hoje, agora você está preparado. Então, Hugo, olha só, a gente tem assim, o sindicato ele fiscaliza, não é isso? Não fiscaliza. Não fiscaliza. Não fiscaliza. Não fiscaliza. Mas não deveria, porque quando uma pessoa que tem 2, 3 anos de dança e ela tem muitas deficiências que nós sabemos que tem, não sabe o nome dos passos, não sabe como executar, nem dela mesmo. Se bem que o professor ele não precisa ser necessariamente um bom bailarino, mas sim, o conhecimento teórico falta, a prática também falta. Mas aí nós entramos numa questão que é muito séria porque existe e já está solidificada. A existência das faculdades de dança. A faculdade de dança, ela não forma na prática professor. Mas as pessoas que adquirem um diploma de curso superior de dança, elas se colocam acima do bem e do mal como profundas conhecedoras, enquanto que elas têm conhecimento teórico, se é que têm. Exato. O sindicato entra aí? Não, então, como eu falei... É por isso que eu digo que deveria fiscalizar. A lei não nos permite, aí é questão de lei mesmo, a lei não permite nenhum sindicato, de qualquer viés que ele seja, o sindicato ele não tem direitos para fiscalizar. Então, veja só. Nenhum. Isso não é só o sindicato da dança, não, tá? Sim, é sindicato do metalúrgico, sindicato de outras. Enfim, qualquer sindicato de qualquer categoria, ela é impossibilitada de
fiscalizar. Por Sei, exemplo, se Hugo, nós eu recebermos hoje entendo. uma denúncia. Deixa eu me colocar aqui, por favor. Primeiro eu quero passar para você esse carinho que você está recebendo da Paula. O orgulho desse profissional, Hugo Leonardo, e aí mandando aquele sinalzinho do coração, Do coração. não é? Seja muito Obrigado, bem-vinda, Paulo. Paula. Hugo, é assim, não é legal, mas com certeza é moral. Se não existe essa brecha ou essa possibilidade, nem é brecha mesmo, esse item legal de uma fiscalização em cima de profissionais que só são profissionais no título, por que não acrescentar isso nesse projeto de lei do senador Walter Pinheiro? Por que não acrescentar isso numa futura lei? E isso nunca vai ser solucionado. Então, aquelas pessoas que fazem aula todos os dias, que dançam, que levam o puxão de orelha dos professores, dos ensaiadores, e que, portanto, elas são alimentadas do que é a dança e podem passar adiante isso, essas pessoas sempre vão acabar perdendo para quem tem um curso superior. E aqui não vai nada contra o curso superior. Eu estou passando por uma faculdade, Hugo também está, Também então a estou. questão não é essa. A questão não é que nós não podemos, a questão não é essa. A questão é quem ocupa que lugar. Essa é a questão. Essa questão do. Vou começar de trás para frente. Essa questão do ocupar o lugar, eu acho que hoje em dia, o profissional da dança, quando eu digo profissional da dança, sem desmerecer ninguém, o estudioso de dança, vamos dizer assim, eu acho que a palavra seria mais correta. Aquela pessoa que vem de anos estudando dança, que praticou, que esteve em sala de aula, que estudou com diversos profissionais, fez workshop, enfim, teve uma vida na dança. Hoje em dia elas estão buscando mais, assim como eu. Estou buscando agora, né, me formo, se Deus quiser, ano que vem. Mas antes eu não tinha esse pensamento. Por quê? Porque nós, profissionais da dança, a gente não é que não queríamos, eu não sei se a gente não via a necessidade de buscar esse lugar que seria o nosso. Entendeu? E eu acho que hoje está mudando muito, tanto é que hoje nós temos a pós-graduação do Teatro Municipal, já formou a segunda turma, lotada de... Então, assim, os estudiosos de dança que antes, quando eu digo os estudiosos, não são aquelas pessoas que só são do curso superior, não. São aquelas pessoas da sala de aula, que Quem pega na passaram barra. que pega na barra, que esfrega o pé no linóleo, que usava o antigo breu, né, que hoje em dia muita gente já não usa. Enfim, que passou por todas as fases, né, turmas, níveis nas escolas de dança e academia e assim por diante. Elas se formavam, né, e começavam a trabalhar com a dança e não viam a necessidade ou não viam o porquê de estarem numa licenciatura ou numa pós-graduação de dança. Isso há alguns anos atrás. Hoje, isso já mudou. Hoje, muitos profissionais, assim como eu, já com uma idade que já não estamos dançando mais, mas que a gente ministra aulas, muitas pessoas estão buscando. Então, a gente está começando a tomar realmente posse daquilo que deveria sempre ser nosso. De que forma? Porque quem deveria ocupar realmente as faculdades de dança para depois, no futuro, ministrar essas aulas dentro de uma faculdade ou nos cursos técnicos? São aquelas pessoas que passaram por todos os estudos. Né? Como você falou, sem querer desmerecer um lado ou outro, mas são, infelizmente, coisas distintas. Aquela pessoa que estudou anos na dança, numa escola de dança, numa academia qualquer, anos, 8, 9, 10 anos, é diferente daquela pessoa que apenas estudou um curso superior de dança, mesmo sendo ele de 4 anos. Não são iguais. Entendeu? Então, aquela primeira pessoa que eu falei, que estudou anos, ela está começando a tomar posse, porque estão buscando mais.
E mesmo que elas não façam uma licenciatura ou um bacharelado, elas estão buscando cursos de pós-graduação. Então, elas estão se instruindo mais, buscando mais formação. Aí, falando sobre a questão de colocar naquela lei. Aí a questão não é a lei da dança ou a lei disso ou aquilo do outro. É a lei do que define o que é sindicato e o que é independente da lei da, da profissão. Vamos falar a lei da dança vai ser vigorado. Temos como acrescentar isso para que o sindicato fiscalize? Não. Por quê? Porque o fiscalizar já é um outro teor. O que nós podemos fazer? E o que a Você gente... acha que não é possível acrescentar numa lei que ainda não está Então, pronta, porque não quem... colocar um papel fiscalizador? Aí nós temos que mudar a lei de o que é sindicato e o que é, independente da modalidade. Não E não vai é entrar possível? nessa lei. É outra lei. É a lei é a lei que designa o que é um sindicato e o que é um conselho. Entendeu? É Eu essa lei. entendo Que isso, não eu tem nada a entendo ver isso. com a lei da dança. Eu A lei entendo da isso. Não, dança... eu entendo. O que eu não consigo aceitar são pessoas que não têm um histórico na dança, e eu não estou falando aqui de um histórico de brilho. Ninguém precisa ter uma carreira Sim, internacional, nem de nível nacional, nada disso. Aquela pessoa mesmo que passou anos dentro de uma academia do interior, mas fazendo um trabalho sério, consciente, esta pessoa deveria ter o direito, pela história dela dentro da dança, de, ao se fazer um concurso público para dar aula em colégios, para se ter um salário mais digno, uma segurança, esta pessoa deveria ter prioridade. A tal da prova de títulos deveria vir daí, e não de um curso superior ou pós-graduação, mesmo sendo pós-graduação do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. então, aí a gente já vai entrar em um outro viés, porque aí mexe com uma outra lei, porque é a lei que regulamenta os editais de concursos. Aí já é uma outra coisa, aí é um viés com a Secretaria de Educação, MEC, aí é outra situação. Então, o que você está dizendo é que isso é um emaranhado muito maior do que parece. Muito, muito maior. Porque é tipo, vamos falar, já que a gente está falando de dança, estamos falando de educação, é igual uma escola. Dentro de uma escola, de uma estrutura de uma escola, existe o professor, que ele é designado para uma tarefa. O coordenador é para outra tarefa. O diretor é para outra tarefa. Então, existem leis específicas para cada item. E no caso da lei da dança, ela é a lei do profissional. Para regulamentar o profissional. Inclusive, nessa lei, vão entrar outras nomenclaturas que na lei antiga, que é a lei do artista, não existe, porque antigamente só existia o artista bailarino, dançarino, o professor, o maître. Só que a dança ela se expandiu de tal forma que agora já tem outras categorias dentro da dança, outros viés que a pessoa pode trabalhar com a dança. Entendeu? Então ela regula, então é uma lei para o profissional da dança, não uma lei que é para sindicatos ou conselho, não é uma lei que fala de concurso, entendeu? É uma lei de regulamentação da profissão. Ponto. O que é que você sabe do mercado de trabalho em relação à legislação, direitos e deveres no exterior? Você sabe alguma coisa sobre isso? Pouco, sei pouco disso, mas lá funciona um pouco mais porque a cultura, né, dos estrangeiros é completamente diferente. A Assim, depende começar... também, né? Na Europa, Oi? Estados Unidos e tal, e depende. Estados Unidos e Europa, sim. Agora, outros países periféricos, né?
Sim, sim. Não sei O se que são melhores. acontece? Tanto é que é tão mais valorizado, infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista. Hum, Infelizmente, porque eles valorizam e o nosso país não valoriza tanto. Mas aí pegando aquele outro viés em relação a questão de que o próprio profissional da dança, às vezes, não valoriza. Aí eu vou voltar no assunto que você tinha me perguntado sobre a questão de programas de TV e assim por diante, contratações, né? Que a gente tem mudado muito esse panorama da dança. aham. De 2015, 2016 para cá, muita coisa já mudou, já conseguimos avançar muito, muito em relação a isso. Ainda é o suficiente? Não. Hum. Ainda se a gente botar realmente em porcentagem, é uma porcentagem muito pouca no qual a gente já conseguiu. Mas esse muito pouca é muito maior do que antes. Hoje em dia, devido às parcerias que a gente tem feito, né, com produtoras e fazendo essa propagação da, da regulamentação da dança, essa coisa toda, então Hum. muitos contratantes, seja ele de show, de clipe, de cantores ou de teatros, tem essa parceria, eles começaram a exigir. São todos? Infelizmente, ainda não são todos. Mas já é Mas um nós começo. estamos lutando para que sejam todos. Todos os contratantes saibam de fato entender que existe um registro e que esse registro precisa ser cobrado no ato da sua inscrição ou no ato da sua contratação. Infelizmente, isso ainda não ocorre de forma geral. Algumas É, pessoas ainda preferem contratar, aí é onde a gente fala sobre valores mais baixos, porque economiza contratar uma pessoa que não é profissional. Porque eu aquele que acho não que é profissional, a gente não está falando de valores, a gente está falando de pessoas que aceitam um valor menor. Ou, exato, por porque exemplo, isso é. quanto é, Hugo, nós estamos, desculpa te interromper, Aham, é porque tem a ver também, tá? Isso eu não seria tão mal educado assim, não. Nós estamos em setembro de 2025. certo. Quanto é a hora-aula dentro do sindicato? O que é que o sindicato estabelece como valor É. de hora-aula no segundo semestre de 2025? Então, nós temos uma assembleia que é realizada anualmente para realizar essa, não é mudança, não, perdi a palavra aqui, seria o Reajuste? aumento, reajuste, essa Reajuste. palavra perfeita, essa que eu estava tentando lembrar. Todo ano, um período de final de janeiro, a segunda quinzena de janeiro, ou no máximo, na primeira quinzena de fevereiro, é realizada uma assembleia onde é convocado todos os profissionais devidamente com registro para que eles participem e votem. Não é a diretoria que escolhe valores, é quem é A é classe. a A classe classe. que escolhe. Então, o que acontece? Nós, para esse ano de 2025, nós estamos, se eu não me engano, com um valor de R$ 43,20, eu acho que está isso, a hora aula. Só que esse é um valor, tem que ser esse valor? Não. Como o nome já diz, o sindicato ele sugere uma tabela mínima. Essa é a tabela mínima. O ideal, tá? A palavra é essa, o ideal é o profissional que está devidamente qualificado e com seu registro, porque aí eu acho, com esses dois fatores, ele pode brigar por melhorias, porque eu tenho meu registro, eu sou formado, então eu vou É. lutar por aquilo que é melhor para mim. Agora, Uhum, quando não tenho isso, como que eu vou lutar? Não tem uhum. como. Ou Então, o que como eu vou acontece? ter alguém que lute por mim, no caso, o departamento jurídico do sindicato, não é? Como é que eu posso Sim, recorrer? exatamente. Então, o que acontece? Então, essa é uma tabela mínima. Por que uma tabela mínima? Porque o sindicato ele rege o Rio de Janeiro inteiro. E Uhum, cada município ou cada região
é uma realidade. A realidade de uma mensalidade, né, eu tenho que falar sobre valores, só para poder ficar um Claro, pouco mais claro, claro. claro, A claro. realidade de uma mensalidade de um estudo de dança na Zona Sul não é a mesma da Zona Oeste, dependendo da onde é a Zona Oeste, que não é a mesma da Zona Norte, que não é a mesma do Sul Fluminense, são realidades diferentes. Uhum. Então, por isso existe uma tabela mínima. Então, esse profissional, ele tem que lutar para ele receber daqui, dessa mínima, para cima. Aí vai entrar em acordo com o contratante. Existem muitos contratantes que pagam superior a isso, ao valor mínimo que o sindicato sugere. Mas existe também, infelizmente, pessoas que pagam abaixo. Hugo, os profissionais de dança estão trabalhando de carteira assinada? Não. Infelizmente, ainda é uma das maiores profissões que existem que ainda as pessoas trabalham sem carteira assinada. No Como é, máximo, um contrato de trabalho. como é que fica a questão da aposentadoria? Não temos. Aí é outra coisa que é isso a gente tem brigado desde que eu entrei no sindicato em 2013. Eu Uhum. entrei no sindicato, já vinha uma briga, porque briga por leis é muito difícil. Levam anos, não é uma coisa assim, "Ih, vamos inventar, ou vamos criar algo agora e amanhã vai sair." Não. Levam muitos anos, porque tem que ir para não sei aonde, tem que votar por não sei quem, tem que ser sancionado, enfim. Então É, levam longos anos. Inclusive, essa questão da aposentadoria específica para bailarinos vem sendo uma grande briga nossa, igual essa lei, que agora, esse ano, deu o boom dessa lei da dança. Mas essa lei da dança ela já vem de longos anos. uhum. Esses dois itens que nós estamos falando nesse momento já vem sendo falado no sindicato antes de 2013, antes de eu começar a fazer parte. Só que as coisas agora têm se intensificado. Por quê? Pela facilidade da internet. Então, se propaga. Então, quando se propaga mais pessoas ficam sabendo, a pressão se torna maior. Então, Hugo, eu queria saber, nós, para que um desejo, uma necessidade se torne lei, todos os profissionais de qualquer área precisam da ajuda de políticos que sim, vão transformar essa necessidade, esse desejo em lei e vão fazer o chamado projeto de lei para que ele seja votado, apreciado pela Câmara dos Deputados e senadores, e aí vai para a presidência, e a presidência pode aprovar ou não, volta, e aí o plenário vota de novo até que se vire lei. Isso não acontece de uma semana para outra, né? Você acabou de dizer, e que isso leva anos. Então, talvez nós estejamos brigando aqui por algo ou discutindo algo que quem vai usufruir são os bailarinos que daqui a 20 anos. Então, essa questão da aposentadoria, por exemplo, que não existe hoje uma aposentadoria específica para quem trabalha em dança. Quem quer trabalhar com dança vai para a previdência normal do INSS, pagar seu carnê como autônomo, ou se trabalhar como seletista. É este o caminho hoje. Hoje esse é o caminho, infelizmente. Porque nós sabemos que, assim como a dança, como outras profissões, é uma carreira curta, né? A gente pode Ainda tem prorrogar, isso, né? a gente pode prorrogar ela de dois poréns, né? Enquanto artista de palco, a gente consegue ainda dar uma prorrogada, mas chega numa determinada idade, não fica igual, mas a gente consegue empurrar um pouquinho, mas para poder conseguir chegar de fato até as vias legais, para a gente continuar trabalhando, a gente tem que mudar o que é o viés de ir para uma sala de aula
ou por ser um produtor. Aí são outros caminhos que a dança vai te abrindo para que você não fique completamente de fora. Porque dependendo da idade, ou dependendo de alguma lesão que ao longo da carreira te ocasione, vai te Uhum. possibilitar de estar no palco. E nem sempre você vai conseguir, né, ser um produtor, ou um diretor de uma companhia, ou ministrar aula. Então, assim, Até é muito porque, né, restrito Hugo, assim, assim, quando alguém começa a dançar, esse alguém quer dançar. dançar. Ele não quer nem fazer coreografias. Exato. Aí, ao longo do tempo, a pessoa pode se descobrir com talento para outras áreas, mas pode ser também que não tenha E talento e não não tenha queira, talento. né? Ou não queira Exato. também. E aí, me parece, então, que por mais que haja discussão, nós estamos aqui num programa que vai ficar na internet, então vai ficar para sempre, né? Aham. Daqui a 50 anos alguém vai assistir isso, talvez. Me parece, então, que é necessária muita coragem Sim, para alguém abraçar essa profissão, porque é um tiro no escuro. sim, sim. Infelizmente, no nosso país é dessa forma. E como eu falei, assim, desde 2013, a gente vem lutando, a gente abraçou essas duas causas, que é a questão da lei da dança e a questão da lei da aposentadoria, a gente vem abraçando, e ao longo desses mais de 10 anos que eu estou lá, que já passaram vários presidentes, nós tivemos duas gestões do presidente Caio Nunes, né? O antigo presidente, na verdade. Depois Uhum, dele veio Beth Spinelli, que aí veio uhum, justamente num período de pandemia, que foi um uhum. período bem complicado, turbulento para todas as áreas. E agora, depois da Beth, estamos como a presidente Marluce Medeiros, estamos já na segunda gestão da Marluce, e eu já perdi as contas de quantas vezes já estivemos em Brasília, entendeu? Para conversar com senadores, conversar com os políticos, como você disse, E como participar de vocês são reuniões, recebidos lá? explicar os porquês, que é importante, porque eles não entendem de dança. Então, como vocês são recebidos ali? Graças a Deus, assim, de um longo tempo para cá, a gente tem sido visto com muitos bons olhos e as portas estão muito abertas para a gente. Entendeu? Mudamos, né? A equipe que está no sindicato, embora tenham mudado algumas pessoas na gestão direta como presidente, mas é uma Uhum, equipe que está há muito tempo, como eu disse. Eu estou lá desde 2020, 2013. A uhum, Beth também está lá desde 2012. Marluce uhum. entrou em 2014, se eu não me engano. Então, assim, só muda assim o setor que cada um está gerindo enquanto diretor. Mas estamos conseguindo manter o foco, entendeu? Aham. Então a gente está sendo assim, conseguindo fazer uma construção que a gente consegue ser hoje em dia muito bem recebido e, acima de tudo, estamos tendo voz. Eu Coisas acho que que alguns anos atrás nós não tínhamos voz é, dentro eu acho de que Brasília. essa questão da longevidade, porque você citou alguns nomes aí, o seu entre eles, que estão há mais de uma década, não é? Sim, Então, quando aquela pessoa, aquele político está lá em Brasília, dentro do seu gabinete, e ele vê você e outros, um ano, daqui a 2 anos, as mesmas pessoas, isso cria dentro dele, eu acho, né, aham, uma visão de que essas pessoas, que vocês estão de fato brigando por algo importante e que não é apenas um período na vida de vocês, isso é a sim. vida de vocês. Hugo, a gente não tem muito mais tempo, é um Instagram que nos dá apenas 1 hora. Eu queria saber sobre a aposentadoria. É, Qual é a reivindicação do sindicato em relação a tempo de contribuição, tempo de trabalho, idade? Então, a idade é como o trabalhador normal mesmo. A contribuição é da mesma forma, porque por enquanto, 60, como eu falei, 65 anos. não existe uma lei específica, é onde está a nossa Não, eu luta. quero saber, Então, Hugo, eu quero ah, saber dentro da lei que talvez venha a ser efetivada. Agora a então, gente sabe que é tudo ah, vinculado ao INSS.
Mas dentro da lei, qual é a proposta? Aqui, qual é a proposta? É a proposta. Então, assim, já teve algumas mudanças. Confesso que nesse momento eu não estou inteirado dessa última atualização, entendeu? Mas eu não posso te afirmar aqui, porque senão porque já mudou ao longo desses 10 anos que eu estou no sindicato. Tanto, então eu vou me confundir e acabar falando uma besteira em relação a tempo, período, então eu prefiro não falar sobre isso nesse momento. Mas a gente está sempre tentando ver. E pegando um outro viés, respondendo a essa pergunta, e falando até para complementar sobre a questão da abertura que nós estamos tendo, não só em Brasília, mas até próprio dentro do Rio de Janeiro, dentro da Secretaria de Cultura, dentro da Secretaria de Estado e na Prefeitura, e com os outros políticos, a gente tem conseguido muitos apoiadores, é que eles veem a coerência no nosso trabalho. Entendeu? Porque a gente está lutando por um trabalho coerente. Não é nada absurdo, são coisas, né, com fundamentos. Então, todas as vezes que a gente apresenta melhorias ou propostas para acrescentar ou até mesmo às vezes para tirar alguma coisa que devido a tanto tempo, as coisas já mudaram, já evoluíram e aquilo ali já não nos serve mais. Então a gente sempre apresenta sempre com muita coerência. Então acho que isso tem dado para a gente uma segurança vista por eles. E por esse motivo, as portas abrem, eles estão nos respeitando mais. Então, por isso que eu falei, é um trabalho de formiguinha e que, como você mesmo disse, pode ser que daqui a 2, 3 anos, 5 anos, tudo entre em vigor, ou não, ou pode levar mais 10 anos, mas digo hoje que enquanto diretor do sindicato, juntamente com a presidente e com todos os outros diretores, que vamos estar até 2027 à frente do sindicato, até 2027, o nosso lema é lutar por esses 2 itens. E todas as vezes que for preciso ir a Brasília, fazer qualquer outra reunião, nós vamos estar sempre presentes e colocando isso como meta principal para a melhoria, mesmo que não seja para nossa realidade, né? Porque, assim, eu hoje estou com 46, né? Tem outros membros, eu acho que eu sou eu estou na meia idade dentro da diretoria. Tem alguns que estão mais novos do que eu e tem outros que estão mais velhos do que eu. Então, talvez não sejamos beneficiados. Mas isso não importa, porque a gente quer lutar e deixar um legado para as futuras gerações, para a nossa dança no nosso estado, no nosso país. Tanto é que a gente é tão bem visto que outros estados têm até nos procurado para pegar informações, né, e pedir sugestões de como agir em determinadas situações em relação à dança especificamente. Hugo Leonardo, sucesso para você, para o seu time, sucesso para todos nós que arduamente trabalhamos com dança. Obrigado pela sua participação aqui no Personas da Dança. E que essa profissão um dia ocupe o lugar que ela merece, que é um lugar de respeito, um lugar de admiração. Só para abrir um parênteses aí, pegando isso aí, e para me deixar aqui registrado também, o que nós precisamos? De mais profissionais engajados. Não se submetendo a coisas pequenas. Entendeu? Quando eu digo pequenas, é um trabalho que não é digno, um recebimento por esse trabalho que não é digno, não trocar o seu trabalho por um crachá, não trocar o seu trabalho por ingresso, não trocar o seu trabalho por visibilidade apenas, embora somos artistas, precisamos de visibilidade. Mas se todo mundo for unânime de não se render a apenas visibilidade,
a um crachá ou ingressos para participar de determinados trabalhos, entendeu? Se todo mundo for unânime, todos os contratantes vão rever e a gente vai ser mais ainda valorizado. Mas enquanto tem gente que prefere receber metade ou não receber nada para aparecer um pouquinho mais, a nossa profissão ainda vai ser desvalorizada. Porque, claro, entre você que vai lutar pelo seu direito, não, eu trabalho sim, mas a minha hora é tanto. E eu que chego lá, não, eu aceito aí. O que acontece? Vão contratar eu ou você? Claro que vai contratar eu, que eu estou tendo um baixo custo para os contratantes, que não Hugo, deveria. deixa aqui o contato do sindicato, por favor. Ixi, agora eu tenho que pegar de cabeça. Bom, é um sindicato dos profissionais de dança Isso, do mas tem estado no do Rio de nosso site, Janeiro, que no está site, no tem no Instagram. Instagram, é O só nos Google procurar. fornece com muita rapidez e muita facilidade todos os contatos, e Isso. aí aqueles estudantes ou já profissionais que querem saber um pouco mais sobre essa profissão, é só fazer contato com o sindicato e todo mundo vai ter contato com pessoas lutadoras como o Hugo Leonardo. Querido, Isso. muito obrigado. Muito Quero obrigada a você agradecer também. aqui a participação das pessoas que vieram. Não dá para a gente responder a todo mundo, mas a Kátia Dence Bezerra dizendo que concorda com você, Hugo. Um grande abraço, tudo de Um muito grande bom para abraço você. também, tudo de bom. Muito obrigado pelo convite, um abraço a todos.